Nascida em São Paulo, formada em História, Pedagogia, Música e Gestão de Políticas Públicas, a nossa convidada de hoje ocupou cargos gerenciais pedagógicos na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Em 1999, ingressou no Instituto Ayrton Senna na função de coordenadora do programa Acelera Brasil. Em 2005, passou a coordenar a área de educação, com foco na alfabetização integral. Com mais de 25 anos de trajetória no Instituto, hoje ela é diretora de educação e mantém o compromisso de apoiar políticas públicas para o desenvolvimento integral de crianças e jovens, além da valorização do educador. O SampaCast de hoje recebe Nesquício Miscalo. Começou a me interessar o que é que tinha depois da escola, né? Fora da escola. Aí eu fui trabalhar no que se chamava Delegacia de Ensino e hoje é a Diretoria de Ensino. Eu acho que eu fui aprimorando a prática, a transformação da teoria em prática. E como é que você pode ajudar as pessoas a terem o plano A, B, C, D. A partir da abertura da grande massa que passou a frequentar a escola, do ingresso, nós começamos a declinar a qualidade dos profissionais e a qualidade do ensino e a qualidade da aprendizagem. O sistema escolar, os sistemas de ensino ainda não estão conversando com essa população e não estão entregando para ela o que ela precisa. Um deles, há poucos dias atrás, ele falou: agora eu tenho superpoder, eu sou um super poderoso, porque eu aprendi a ler. Aí surgiu o programa amigo dele, que seria o Se Liga, que é voltado para criança com distorção sem alfabetização. E esse programa, infelizmente, eles ainda são necessários. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ana Beatriz e esse é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. Ao meu lado hoje, Suelen Gonçalves. Tudo bem, Su? Oi, Ana, tudo ótimo. Prazer dividir a apresentação com você. E olá a todos que acompanham a Rede Câmara São Paulo. Um cumprimento muito especial à nossa convidada de hoje, Nesquício. E seja muito bem-vinda ao nosso SampaCast. Obrigada pela sua presença, Inês. Obrigada pelo convite. Será um prazer falar com vocês. Inês, e pra gente começar, você é nascida e crescida aqui em São Paulo. Conta pra gente como é que foi a sua infância. Uma delícia. Minha infância foi ótima. A gente sempre morou na Zona Leste, inclusive eu moro até hoje, até na casa onde eu fui criada. Uma rua de terra, uma rua curtinha, pequena, muitas crianças, muitas brincadeiras, muita gente simples. Era um bairro operário, né? Um bairro de gente que estava sempre lutando pela vida. Festas juninas, reuniões, as portas sempre abertas, brincando. Foi uma infância maravilhosa, São Paulo. Tem uma infância muito boa mesmo, muito boa e não precisaria ter nada diferente. Uma família tranquila, uma casa de 8 pessoas, 9. Então, a minha vida sempre foi com muitas pessoas, muito alegre. Todos os problemas sempre eram enfrentados com muita tranquilidade. Então, foi uma infância muito boa mesmo. E não pretendo sair de São Paulo, não. Nunca pensei. São Paulo é a minha casa. Inês, você tem várias formações, né? História, pedagogia, música e gestão política pública. De onde foi surgindo o interesse em tantas áreas distintas? Essa é a vantagem, às vezes, de você ter mais idade, né? Que você tem tempo de fazer as coisas acontecerem. Não foi nada programado. Eu entrei, fiz o ensino médio e fui para a faculdade, só que desde os 7 anos que eu ganhei o meu piano, com 7 anos, e fui estudando, fazendo música. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu estava terminando também o que era o conservatório de música. Só que eu terminei e já fui entrando na faculdade nos anos militares. Então, na época do AI-5, foi uma época muito pesada. E eu fui justamente fazer história. Então, imagina, né? Ciências humanas, naquele contexto pesado, difícil. Eu comecei a fazer a faculdade e o prédio lá onde eu estudei da USP é um prédio aberto. Então, as reuniões eram sempre lá, porque tinha saída fácil. E construíram na época a academia de polícia. Então foi um período muito pesado e de ser fichado pelo simples fato de estar fazendo o cursinho e de estar indo numa faculdade de ciências humanas.
Aí, quando eu terminei, quando eu comecei a dar aula ainda dentro da faculdade, eu tentei história, mas foi suprimido praticamente. Não tinha mais o curso, as aulas de história na faculdade, né? Na faculdade tinha, mas no ensino médio, ensino fundamental, não. Tinha estudos sociais. E eu não tinha estudos sociais, eu tinha história. Aí eu consegui, por um documento, um certificado do Conservatório Carlos Gomes do Rio de Janeiro. Fui até lá, peguei um certificado e tinha aula de música. E aí eu comecei a dar aula de música, imagina, sábado, 11 horas da noite, com alunos do ensino médio, era uma coisa assim, e eles assistiam, eles ficavam na aula, sei lá, o jeito, a dinâmica, eles gostavam. Aí, quando eu concluí tudo, eu casei, e aí apareceu um concurso, começou a abrir um pouco, né, o sistema político, e o governo de São Paulo abriu concurso para professor de história no estado. Então, eu dava aula em escola privada, em escola particular, e aí eu comecei a dar aula no estado como professora efetiva de história. Só que eu sempre quis saber o que tinha depois da sala de aula, né, porque dentro da sala de aula eu já conhecia. Aí eu fui para a direção de escola como substituta. E começou a me interessar o que tinha depois da escola, né? Fora da escola. Aí eu fui trabalhar no que se chamava Delegacia de Ensino e hoje é a Diretoria de Ensino. Fui diretora no lugar, trabalhei muito com as partes de organização, de infraestrutura e fui gostando dessa parte mais administrativa, né? Que depois eu vim a ver que o trabalho mesmo era de liderança e de gestão de política pública. Quando eu me aposentei, logo depois, eu fui trabalhar no Instituto Ayrton Senna. E aí eu tive um choque, digamos assim, com a educação do Brasil, porque eu conhecia São Paulo, mas não conhecia o que eram as realidades pelo Brasil. E cada vez foi ficando mais forte a questão da gestão de política pública e gestão de política pública. Aí eu fui mergulhando, aí eu fui estudando, aí fui escrevendo, fui fazendo formação. E me apaixonei realmente pelo tema, porque a base do sucesso em política pública é gestão e ter bons líderes, realmente líderes à frente. E aí que eu encaminhei e acabei juntando tudo. Então, nas formações era muito fácil pensar em ritmo, pensar em músicas de abertura, pensar em conceitos históricos. Então, eu consegui misturar tudo, digamos assim, né, na minha cabeça e fui abrindo cada vez mais. Então, eu acho que a gente acaba criando uma espécie de quebra-cabeça e vai pegando os pedacinhos, o que interessa, né, de conteúdo. E juntei tudo. Então, as coisas foram acontecendo. Não é que eu comecei já querendo ir para aquele lugar, mas apareceram oportunidades e eu fui sempre aproveitando as oportunidades. E Inês, você falou dessa questão de gestão de políticas públicas. O que essa vivência trouxe para a sua atuação de hoje? O que você percebeu que mudou de lá para cá? Você que trabalha com educação há muitos anos. Eu também fui me formando, digamos, né, ao longo dos anos, porque a gente aprende muita coisa teórica. Mas na hora que você vai para a prática, nem sempre dá certo o que você desenhou, né? Aquela história, você escreve no papel, tá tudo bonitinho. Quando você vai fazer acontecer, você precisa ter muita flexibilidade. E o que eu fui aprendendo é o quanto a gente pode ser flexível sem perder a essência, sem perder o eixo norteador, o coração do processo. E vendo várias realidades, vivenciando aquelas realidades, a gente vai ficando cada vez mais especialista, digamos assim, em lidar com pessoas, em lidar com os desafios que aparecem e vai aprendendo, inclusive, a criar a questão do foco, a questão da autogestão. Então, ao mesmo tempo que eu ia lidando com outras pessoas, eu tinha que lidar comigo mesma, porque eu precisava conciliar a vida de família, né, de mãe, com a vida profissional. E tentar acertar os horários e ser muito rápida para fazer as coisas, sabe? Ter muito pé no chão, ser muito prática. Eu acho que eu fui aprimorando a prática, a transformação da teoria em prática. E como é que você pode ajudar as pessoas a terem o plano A, B, C, D? Você precisa chegar lá no final do alfabeto, mas você tem que ter planos diferentes para poder ajustar as questões. Então, eu aprendi como pessoa
Eu acho que eu cresci muito como pessoa, não digo na vertical, mas na horizontal de conhecimento, e muito como profissional, em termos de liderança mesmo, gestão de pessoas, gestão de crises, vários conceitos, vários campos da gestão. Então, foi uma experiência muito rica. Eu acho que eu sou uma privilegiada em poder ter tido a vivência que eu tive em educação, em conhecer a educação do Brasil, desde aquele município pequenininho no interior do Amazonas, do Pará, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, da Bahia, de São Paulo, e conseguir fazer com que as propostas que eu fui criando dentro do Instituto, os programas que eu fui desenhando, eles tinham essa facilidade de escalar, de disseminar e de ter um atendimento grande. Eles foram sempre, não perderam o foco, mas eles eram passíveis de ajustes nos lugares. E isso eu aprendi muito, muito. Como é que lida com as diversidades. Bom, pegando o gancho do que você foi falando aí sobre as mudanças ao longo do tempo, eu queria saber como esses avanços, essas mudanças, o que hoje é o maior desafio dentro da educação pública? Eu acho que nós temos vários desafios, né? Eu acho que a educação pública ainda tem muito para caminhar, tem muita preocupação legal, tem muita orientação, mas a gente ainda não chegou na qualidade que as crianças e os jovens merecem. Acho que nós estamos muito aquém. Nós tivemos uma fase muito forte do Brasil de atender qualidade. Então, era até os anos 90, mais ou menos, as escolas públicas, elas ofereciam uma qualidade, mas não em quantidade. A partir dos anos 90, nós tivemos uma abertura para a matrícula, para o ingresso de populações que estavam afastadas da escola, porque até aquele momento era mais uma classe média que estava matriculada, classe média alta e classe alta. A partir dos anos 90, foi uma decisão política de um ingresso. E aí abriu-se para uma população de um nível socioeconômico menor. E essa população, ela não tinha uma estrutura familiar, digamos assim, que pudesse dar conta do papel que ela deveria estar representando. E o que aconteceu nessa época? Os profissionais da educação, eles precisavam ser numa quantidade grande. A gente tinha uma qualidade de profissional e uma qualidade de ensino, de aprendizagem. A partir da abertura da grande massa que passou a frequentar a escola, do ingresso, nós começamos a declinar a qualidade dos profissionais e a qualidade do ensino e a qualidade da aprendizagem. É como se a gente fizesse um pêndulo, né, na história. Eu estou num lado e eu levo o pêndulo totalmente para o outro lado. E agora a dificuldade é fazer a média. Como é que a gente equipara igualdade com equidade, substitui a igualdade pela equidade, e como é que a gente equilibra quantidade com qualidade? E nós ainda estamos nesse desafio. Então a gente fala muito da questão do ingresso. Os alunos estão na escola. Nós estamos com quase 98% de matrículas. Então a grande massa está na escola na idade certa. Só que quando a gente acompanha essa permanência, aí nós temos uma queda muito grande, porque falta aprendizagem e essa criança ou esse jovem acaba falando, bom, para mim não está servindo muito, não vejo significado no que eu aprendo, eu saio. E aí você tem que ir atrás de quem já saiu, então você tem que fazer o regresso desse aluno e tentar mantê-lo na escola e mantê-lo com o resultado. E nós não estamos mantendo com o resultado. Nós estamos tentando manter, mas a educação ainda, o sistema escolar, os sistemas de ensino ainda não estão conversando com essa população e não estão entregando para ela o que ela precisa. Que basicamente é a alfabetização, que a gente pode falar até um pouco depois, porque são desafios enormes que nós temos. E você mesmo pontuou, né, que são muitos desafios, né, Su? E mesmo com todos esses desafios, você continua nessa missão da educação, que é uma coisa muito importante para você. O que te move a continuar?
É uma pergunta interessante, né? O que eu estou fazendo ainda na educação? Eu estive até me aposentar na rede pública, depois eu fui para o Instituto Ayrton Senna e eu vou completar 27 anos no Instituto Ayrton Senna. É uma coisa assim que é muito mais, acho que da idade que vocês têm, né? É alguma coisa assim meia... Quem que permanece tanto tempo num trabalho, né? Numa área? Mas é apaixonante. A educação é algo assim que te envolve e você nem percebe. Daqui a pouco você já está tão mergulhado em educação e são muitos desafios mesmo, até para o profissional, né? Eu passei por vários desafios na carreira, como professora, como diretora de escola, diretora de regional, mas sempre você vê um resultado, e um resultado pode ser entre 100, te anima. Então, há pouco tempo atrás, meu neto me falou, vó, tem um policial aí na porta te procurando. Eu falei, o que o policial tá na porta? Eu acho que eu não fiz nada errado, né? Aí eu fui lá ver quem era. Era um ex-aluno meu de ensino fundamental. E esse aluno veio trazer um colega para apresentar a professora de história que ele teve e que ele nunca esqueceu na vida. Quer dizer, essas coisas te fazem permanecer, né? Aí nós temos fatos lindos no Instituto de alunos que... um deles, há poucos dias atrás, ele falou, agora eu tenho superpoder, eu sou um super poderoso, porque eu aprendi a ler. Imagina. Que lindo. Uma pessoa aprender a ler, aquilo deu superpoder para ela. Como que isso não encanta? Você vê uma criança que fala, eu olhava no espelho, eu vi um idiota. Agora eu vejo uma pessoa bonita, uma pessoa inteligente, sabida. Então, essas coisas que você vai cruzando na vida, elas vão falando, não, ainda dá para colaborar, ainda dá para fazer com que essas crianças realmente ficaram muitas vezes esquecidas, né? Estacionadas na escola. Quando você vê que você pode contribuir para fazer, você fala, não vou sair ainda não, vou ficar mais um pouquinho e vou ter, quem sabe eu consigo contribuir um pouco mais com o que eu aprendi, né? Porque eu aprendi bastante. Se eu parar, o que eu vou fazer com tudo que eu aprendi? Aprender é para você distribuir. Se você não distribui, você fica mais sabido, mas não leva a lugar nenhum. Então, acho que é isso que ainda me segura, sabe? Eu fico imaginando de eu parar... Mas falo, o que eu vou fazer depois parada? Vai ser mais difícil, mas ainda tem coisa... E eu ainda tenho muito para aprender. Eu acho que isso é importante. Com certeza. A gente tá falando do que faz você permanecer, mas eu queria saber o que fez você entrar no Instituto Ayrton Senna lá em 99 e como você tomou conhecimento do trabalho feito lá. Olha, a realidade é a seguinte. Eu ainda faltavam uns 3, 4 anos para eu me aposentar do Estado. Sinceramente, era uma coisa que eu queria muito me aposentar. Eu achava muito legal quem se aposentava, sabe? Poxa, que coisa incrível, né? Não ter que se preocupar com horário, com nada, né? Seria muito bacana. Meu irmão é uma pessoa que trouxe praticamente o terceiro setor para o Brasil. Ele é uma pessoa que ajudou a criar vários institutos, várias instituições. E quando a Viviane foi fazer um instituto, ela conversou muito com ele, que ele tem um instituto, agora ele não é mais presidente, que era justamente uma incubadora de instituições do terceiro setor. E um dia ele falou para mim, olha, encontrei a Viviane no aeroporto, e a Viviane me perguntou se eu conhecia alguém de educação. Eu falei para ela que eu conhecia, mas que era chato eu indicar. Ela falou, mas por quê? Ele falou, porque minha irmã, eu acho muito chato. Mas ele passou, ela falou, não, me passa o contato da sua irmã. E passou. E eu esqueci, eu ainda falei, nossa, eu não vou sair daqui agora eu não vou para lugar nenhum, eu vou terminar minha carreira agora na parte da rede pública. Um mês e pouco depois que eu me aposentei, veio o telefonema da Viviane. Foi uma coisa assim muito interessante, porque calhou, sabe? Ainda a gente brinca e fala, acho que foi por Deus que encaixou essas coisas. Aí a Viviane liga e fala assim, olha, aqui é uma amiga do seu irmão, é Viviane Senna, ele me deu seu nome há anos atrás e eu queria ver se você quer conversar.
Aí eu fui conversar com a Viviane e ela disse que ela queria alguém, eu seria uma espécie de assistente de uma coordenadora que havia lá. O instituto era pequeno, a quantidade de pessoas no instituto sentava em volta de uma mesa, então o instituto estava praticamente começando, né? Aí conversei com ela um bom tempo, ela falou assim, você tem interesse? Eu falei assim, não sei se eu tenho interesse. Primeiro você vai dizer se eu sou o perfil que você está esperando. Se eu sou o perfil, eu vou pensar. Se eu não sou, eu já não vou pensar. Aí ela me ligou uns 15 dias depois e falou assim, não, eu vou ser o perfil e eu gostaria de saber, me dar uma resposta. Você tem o tempo que você precisar. Aí tá bom. Aí um filho meu falou assim, vai mãe, se você não gostar, você sai. Porque eu falava, eu não entendo nada de terceiro setor, eu nunca trabalhei no terceiro setor, né? Aí eu falei, tá bom, então vamos lá, vamos começar. E aí eu acabei ficando a coordenadora, depois de 3, 4 meses que eu estava lá, saiu a coordenação, eu fiquei na coordenação e era só o programa Acelera Brasil que tinha na época. Isso foi em 99. Terminou o programa em 2000, era eu equipe, né? Praticamente era só eu, não tinha ninguém comigo. Aí eu fui em 2001, começou um outro programa, eu criei o Se Liga de alfabetização, então vamos pensar no monitoramento. Eu fui criando uma equipe interna, uma equipe externa, e eu acabei me encantando com aquilo, porque o que eu conhecia de São Paulo foi o que eu falei agora há pouco, me fez perceber que São Paulo tem muita coisa maravilhosa e não maravilhosa, mas isso é no Brasil inteiro. Então o pessoal acha, Rio Grande do Sul é primeiro mundo. Não, Rio Grande do Sul tem muito problema. Nordeste é problema. Não, mas existem lugares no Nordeste maravilhosos. E aí eu fui conhecendo, né? Região de águas, região seca, interior, capital. Então, isso daí foi me encantando, porque aí eu fui criando uma equipe e eu cheguei a ter uma equipe de 15 pessoas internas e mais 20 e tantas pessoas externas. Então era uma equipe grande. E eu tomava as decisões, porque tinha que ter uma unidade. E aí eu entrei, então, dessa forma, né? Meia na dúvida se ia dar certo ou não. E deu. Parece que deu, né? Tô lá há 27 anos e eles pediram para eu ficar mais um tempinho para organizar, porque a gente voltou agora a trabalhar com territórios. Nós ficamos um tempinho sem trabalhar com território e agora a gente voltou o ano passado. E são coisas que encantam, que emocionam. E eu estou muito mais na parte de colaborar ou de orientar. Então, quando eu assumi a diretoria de educação, agora eu tenho uma equipe que fala, uma de conteúdo, uma equipe de tecnologia, uma equipe de canais que vai para a ponta. Tem uma ligação grande com dados, estamos mexendo com coisas novas, estamos pondo IA dentro dos nossos sistemas, estamos abrindo uma série de coisas, informação. Isso daí vai motivando, então eu entrei no terceiro setor sem querer, entrei na educação porque era o meu caminho quando eu fiz a faculdade, e aí foi conciliando as coisas e foi indo. Refresca a memória de quem não conhece o que foi aquele projeto Acelera Brasil, qual foi a importância dele para que hoje a gente tenha o Instituto Ayrton Senna e os outros projetos de relação à educação. O Acelera Brasil é meio avô dos outros programas, né? Ele já está com uma certa idade, ele começou em 97. Como é que ele começou? No ano de 96, foi feito um levantamento pelo censo e tinha uma quantidade muito grande de crianças fora da idade, que a gente fala com distorção e idade séria. No mínimo 2 anos fora da idade. Então, na época, entrava com 7 anos e ela com 9 deveria estar no 3º ano. Só que com 9 ela ainda estava no 1º, por exemplo. Então, essa criança ficava atrasada em relação aos seus pares da idade. Aí a Viviane, quando ela percebeu a força do Ayrton, né, quando ele faleceu, aquela comoção nacional, Ayrton como um herói nacional, a Viviane, ela tomou consciência da força que havia no nome, na pessoa, nos valores do Ayrton, quando ele levantava aquela bandeira, quando ele levava todo mundo para frente da televisão, nos domingos, de madrugada, durante o dia. E ela começou a ver que atuar com o nome Ayrton Senna, que na época criou, logo que ele faleceu, foi uma fundação na Inglaterra. Depois aqui criou o Instituto Ayrton Senna em São Paulo, aqui no Brasil, né?
criou rapidamente, porque tinha que direcionar os royalties, tudo que tinha direito à imagem. Aí ela achou que fazer coisa muito pequena não tinha muito sentido, porque ele era uma figura nacional. E como é que aproveitava aquela figura nacional para trabalhar com o futuro do Brasil, né? Naquela época, a presença, o presente, e que ia virar esse futuro. E o Ayrton tinha uma ligação muito grande com crianças e com jovens. E antes de falecer, um mês antes, mais ou menos, ele falou para ela, pense em alguma coisa que a gente possa dedicar para as crianças e jovens, porque eu tive oportunidade, por isso que eu cheguei onde eu cheguei. Que oportunidade, como que a gente pode dar oportunidade de desenvolvimento para as crianças e jovens? E aí, então, ela ficou pensando qual era o maior problema que a gente tinha na época e qual era o melhor campo de atuação que o Instituto poderia ter. Então, nós tínhamos quase 90% das crianças matriculadas em redes públicas. De todas as matrículas, quase 90% eram em redes públicas. Nós tínhamos, naquela época, o governo federal, o MEC, começou a falar na distorção e idade séria. E um dos consultores, ele foi uma pessoa que se dedicava a rever referencial curricular para atender crianças com distorção. Aí, então, surgiu o Acelera, um programa, uma metodologia, um conjunto de materiais, de formações, e foi escolhido para fazer um tipo de um piloto, só que era um piloto que estava em torno, já tinham 15 municípios escolhidos no Brasil, por municípios que tinham um nível alto de distorção, inclusive Sobral era um deles. Sobral, de cada 10 crianças, 9 estavam fora da idade na época. Foi convidado, os prefeitos foram convidados para dizer se eles queriam fazer parte de uma proposta de reconstrução da trajetória escolar. E aí começou, então, em 97, o Acelera Brasil, trabalhando por projetos, material que tinha que ter um fluxo das aulas. Ele estava muito organizado, sabe, num cotidiano da sala de aula. E ele foi muito bem aceito. Foram feitas avaliações pré e pós. Durante uns 8 anos, o programa passou por avaliações. E esse programa foi provando que o aluno terminava o ano letivo no mesmo nível dos alunos que terminavam na época o 4º ano, que hoje seria o 5º, né, ano, mas na época era a 4ª série. E isso foi fazendo com que muitos municípios fossem procurando. Tanto é que no 2º ano já eram 24 municípios, não só 15, foi para 24. Só que aí o Acelera, trabalhando o formato da sala de aula, o layout, quais os dados que precisariam ser monitorados, foi se percebendo que uma boa parte dos alunos, talvez até 60% dos alunos que estavam com distorção, eles não estavam alfabetizados. E o programa não resolvia para esses alunos, porque o Acelera significava já estar alfabetizado, porque o material era feito para quem já lia. E aí se saiu correndo atrás desses alunos que não estavam alfabetizados. Como é que a gente vai alfabetizar esses alunos rapidamente? Porque o programa é feito para 120 aulas, tá? 200 dias letivos, mas em 120 aulas. Aí surgiu o programa amigo dele, que seria o Se Liga, que é voltado para criança com distorção sem alfabetização. E esse programa, infelizmente, eles ainda são necessários. Acho que esse é um dos grandes nós que a gente tem na educação. Ainda crianças com distorção, e o programa foi sendo atualizado, foi passando pela legislação, referenciais curriculares, e ele é muito atual, mas o sucesso dele seria não ser necessário. E, infelizmente, ele ainda é bem procurado e ainda é muito trabalhado em várias redes, muitas redes de ensino. Deu mais ou menos para Sim, excelente. Por hora, né? Obrigada pela explicação. Por hora. Inês, a gente ainda tem muita coisa para falar sobre alfabetização, educação, a sua carreira no Instituto Ayrton Senna, mas a gente precisa dar um rápido intervalo e o SampaCast volta já, não sai daí. De um tempo para cá, não basta ter conhecimento técnico. É importante a pessoa saber se portar dentro de uma comunidade. Como é que ela se relaciona com colegas de trabalho? Como é que ela é colaborativa? Como é que ela é uma pessoa que tem senso crítico? Como é que é uma pessoa que tem criticidade e tem criatividade? Isso significa olhar o aluno por inteiro,
olhar o educador por inteiro e colaborar para que as práticas na escola, elas se valham dessas competências para transmitir conhecimento. Acho que o trabalho todo que foi feito com a imagem do Ayrton Senna, com os posicionamentos do Ayrton Senna, foi sempre olhando para o futuro. Ainda tem esse trabalho de quando a gente fala Instituto Ayrton Senna, será que todo mundo entende o que é o Instituto Ayrton Senna ou todo mundo associa com o piloto Ayrton Senna? A gente vai da ideia, da concepção, da evidência científica até a sala de aula. Quando você coloca o aluno em semicírculo, o professor olha todos de frente. Se você colocar um atrás do outro, você afasta o aluno do professor. Estamos de volta com o SampaCast, que hoje recebe a diretora de educação do Instituto Ayrton Senna. Inês, esse instituto ele nasceu a partir do sonho de transformar a educação de um modo acessível para as pessoas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho agora sobre as estratégias que estão sendo realizadas para nossa educação agora no século XXI. O desafio é grande, porque nós temos muita novidade, digamos assim, né? Esse século XXI, ele une muito o conhecimento com o comportamento. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Não basta você saber, é importante que você seja. E para você ser, a gente fala muito da questão do competência socioemocional. Aí você pensa no ser humano, né? O ser humano, ele tem várias dimensões. Uma das dimensões é intelectual. Você precisa conhecer, que a gente chama muito de cognitivo. A outra dimensão é relacional. Como é que você se porta dentro de uma sociedade, na sua comunidade, como é que você trabalha com o diferente, com o outro, etc. A outra dimensão que você tem é a produtiva, porque você sempre tem que ter alguma ação de contribuição, de construção social, e ao mesmo tempo você precisa usufruir dessa sociedade. Então, essas dimensões é a que fazem o ser. Certo? Então, o ser humano é composto de dimensões. Quando a gente fala em educação mais tradicional, ela é muito voltada para conteúdo. Ela é voltada muito para essa parte intelectual, para esse conteúdo acadêmico e a transmissão de conteúdo. Então, um professor que transmite conteúdo para um aluno e esse aluno tem a função de aprender esse conteúdo e depois devolver numa prova, numa avaliação. De um tempo para cá, não basta ter conhecimento técnico. É importante a pessoa saber se portar dentro de uma comunidade. Como é que ela se relaciona com colegas de trabalho? Como é que ela é colaborativa? Como é que ela é uma pessoa que tem senso crítico? Como é que é uma pessoa que tem criticidade e tem criatividade? E como é que essa pessoa mantém foco? Porque é muito difícil às vezes, né? Você conseguir manter o foco tanto em o determinado, né? Que se você é determinada ou não. E isso são coisas que o Instituto passou a dedicar muito tempo e criou o chamado EduLab, é um laboratório praticamente de pesquisa de evidências de desenvolvimento humano. Legal. E essas pesquisas mostram que quanto mais você olha para essa parte socioemocional, que seria autogestão, resiliência ao estresse, a comunicação, empatia, amabilidade, você tem um resultado muito melhor na sua vida. E atualmente os empresários, normalmente eles contratam por currículo técnico e destratam pelo comportamento da pessoa. Então, olhar para um aluno, para uma criança, para um jovem, implica em você olhar para ele por inteiro. Então, o que o Instituto passou a fazer? É se dedicar para a chamada de educação integral, não de tempo integral, mas educação integral. Isso significa olhar o aluno por inteiro, olhar o educador por inteiro e colaborar para que as práticas na escola, elas se valham dessas competências para transmitir conhecimento. E isso faz com que você avance no século XXI, que é um século muito rápido de mudança, né? A gente vem vindo de meados do século passado. A passagem de século fez com que a vida ficasse muito rápida por causa da tecnologia, das comunicações, etc. E o Instituto não poderia ficar de fora dessa parte. Então, nós começamos a integrar no nosso fazer tanto esse desenvolvimento humano, olhando para o ser humano integral,
e fazendo as práticas pedagógicas refletirem esse posicionamento da integralidade do ser humano. E como é que a gente traz agora a parte da tecnologia? Nós estamos falando muito da inteligência artificial. Inteligência artificial demanda muito posicionamento pessoal, de você conseguir olhar o que é falso. Tá difícil saber o que é falso. Você olha uma imagem, você não sabe se aquilo é real ou não. E você precisa ter uma criticidade para acreditar até nas falas. E nós estamos num período bem conturbado por causa de redes sociais. Porque as pessoas entram na rede que falam o que ela quer ouvir. E às vezes ela não sai daquela rede, ela vai ficando presa na rede mesmo, né? Pensando numa rede que segura a pessoa. Ela não consegue ler notícias de veículos de posicionamento diferente, ela não consegue participar de eventos diferentes e começa a ter a radicalização, que é o que nós estamos vivendo no mundo, não é um problema só do Brasil, né? E aí começa a entrar as grandes empresas de tecnologia e as grandes redes sociais que a gente está acompanhando todo esse trabalho de como é que a gente pode afastar ou preservar a criança e o jovem, que é a questão que o Brasil colocou a proibição do celular nas escolas, desde que com uso pedagógico tudo bem, mas para a criança ficar com ele não. Começa agora a entrar a questão do ECA digital, que vai colocando a idade dessa criança, a presença, né, muito do pai ou da mãe ali para poder dizer, pode seguir com essa participação em rede social. Então, o Instituto, ele tem que ser sempre contemporâneo. Não pode ficar pensando o que já fez há 30 anos, nós estamos com 31 anos, né? E tivemos já perto de 40 milhões de crianças que passaram pelos nossos programas. Tivemos muito resultado, coisas maravilhosas, mas a gente precisa manter o resultado, manter a qualidade e ver como que essas crianças continuam envolvidas com o conhecimento, porque o conhecimento continua sendo importante, mas ao mesmo tempo que elas tenham projetos de vida, que elas consigam refletir sobre si mesmas, né? Fazer uma autoavaliação. E nós temos soluções que trabalham exatamente nisso. Como é que você faz autoavaliação sobre as competências socioemocionais e como é que essa criança, esse jovem se pergunta, eu quero melhorar em quê? Eu quero me dar melhor com o meu colega, eu quero ter um projeto de vida, eu preciso ser mais perseverante. Então, por isso que a gente vai desenvolvendo, à medida que o tempo vai indo, a gente também tem que ir junto. A minha próxima pergunta para você, inclusive, vem muito nessa direção, porque quando a gente fala no nome Ayrton Senna, a gente fala em legado. Ele deixou um legado que até mesmo as gerações que não o conheceram sabem quem ele foi, o que ele fez. E aí, como equilibrar esse legado junto com a inovação que a gente vinha conversando e junto com a responsabilidade social durante tanto tempo? Uma boa pergunta. Refletir para responder, né? Porque quando a gente fala em legado, a gente fala em passado. E o Instituto é presente e pretende ser futuro. Acho que o trabalho todo que foi feito com a imagem do Ayrton Senna, com os posicionamentos do Ayrton Senna, foi sempre olhando para o futuro. Então, quando a gente fala em legado, o legado do Ayrton Senna, todo o seu comportamento, que ele se destacava por isso, né? Ele era a pessoa curiosa, ele tinha muita curiosidade, ele ia lá no carro junto com os mecânicos, ele não deixava só o mecânico, ele queria entender o carro por dentro, ele não queria saber só de pilotar, ele era preocupado com segurança. Que no final da vida dele foi justamente uma das coisas que teve mais impacto, foi ele defender a questão de segurança. E depois acontecer com ele o que aconteceu. Ele era uma pessoa que mostrava muito respeito pelas pessoas, ele tinha uma fé muito grande. Então, quando o Instituto foi criado, ele foi criado com os valores do Ayrton. E esses valores fizeram muito sentido na época. Nós tínhamos até a sala perfeição, sabe? Sala perseverança, tinha os nomes das salas. Mas a gente foi tendo que adequar, porque o próprio Ayrton, se tivesse vivo, ele teria se ajustado à época. Ele não poderia ficar... O próprio carro que ele dirigia já era um carro um pouco diferente de quando ele começou. E a partir dali, a tecnologia foi entrando nos carros também. Então, é inevitável que a pessoa caminhe no seu momento histórico.
E o Instituto, então, teve ainda tem esse trabalho de quando a gente fala Instituto Ayrton Senna, será que todo mundo entende o que é o Instituto Ayrton Senna ou todo mundo associa com o piloto Ayrton Senna? Essa dubiedade, essa convivência entre o nome Ayrton Senna, piloto, e o Instituto Ayrton Senna ainda é algo que a gente trabalha na questão de marketing. Não é simples, porque nós temos ainda uma equipe que trabalha com o branding, que trabalha com a marca Senna. E o que é possível o Instituto trabalhar? Então, existe toda uma dedicação interna de usar, porque você também não pode abusar, digamos assim. E se houver uma falha do próprio Instituto, a gente está comprometendo um nome que não vai ser resgatado tão fácil. Então, o respeito ao Ayrton, ele pauta todas as decisões. Então, por exemplo, o Instituto não recebe verba pública direto de secretarias de governos, porque é uma posição da Viviane que a gente aceita. Indiretamente pode vir, mas diretamente ser contratado, e a gente já negou muitas parcerias porque viria o dinheiro direto de governo. E isso a gente não aceita, justamente para preservar as decisões do Instituto e não ficar atrelado a alguma questão de governo que a gente sabe que sempre pode dar algum problema. Então, preservar o legado, ter o legado do Instituto Ayrton Senna, também o nosso legado, e conciliar as duas marcas. E aí, todos esses valores é o que você acredita que faz a diferença, que diferencia o Instituto Ayrton Senna de outras organizações referentes à educação? Eu acho que nós temos ótimas organizações, né? Nós temos parceiros no sentido de players, né? Pessoas, instituições também de educação que fazem belos trabalhos e ótimos trabalhos. Eu acho que uma das diferenças que o Instituto tem, e que às vezes a gente é procurado pelas outras organizações para explicar, é ir para a ponta. É um diferencial muito grande do Instituto, é a implementação. A gente vai da ideia, da concepção, da evidência científica até a sala de aula. Essa transposição não é muito simples. Essa transposição demanda um cuidado muito grande. E o que a gente faz para um lugar tem que valer para os outros lugares. Isso também não é muito simples de você fazer. Se você desenha uma proposta muito pequena, você, quando vai querer que ela seja grande, você tem que refazer. Então, quando a gente pensa alguma coisa pequena, a gente já pensa com a ideia do grande, porque ela tem que ser adaptável a todos os lugares. E as outras instituições, às vezes, a gente trabalha muito em parceria também com outras instituições, mas eles perguntam muito sobre a questão da implementação, porque a gente consegue ter essa visão, sabe, essa universalidade, essa grandeza, olhando para pequeno. E a prática, a gente aprende muito, foi onde eu aprendi muito como é que a gente faz alguma coisa dar certo em todos os lugares com o mesmo desenho. Inclusive, uma vez uma repórter visitou vários lugares e falou assim, como é que vocês conseguem entrar numa sala do CILIG e do CELAR? É a mesma coisa. É porque tem uma norma, tem uma regra, e a gente sabe que quando você coloca o aluno em semicírculo, o professor olha todos de frente. Se você colocar um atrás do outro, você afasta o aluno do professor. Então, a mudança do layout da sala de aula faz a diferença. Um cartaz na sala de aula com a frequência de professor e aluno faz a diferença. Um cartaz dos livros lidos, se o aluno gostou ou não gostou, e aí você estimula o aluno a contar, faz a diferença. Então, a gente foi aprendendo a fazer esse tipo de arquitetura, digamos assim, né? E a gente às vezes brinca e fala assim, é muito trabalho, não é milagre, mas que dá certo, dá certo. E você mostra que você pode alfabetizar com uma pesquisa científica, você alfabetiza numa aula de educação física, você alfabetiza com teatro, você alfabetiza com matemática. Então, são múltiplas linguagens, e agora a gente inseriu a linguagem climática, inserimos a linguagem da tecnologia, do mundo digital, a linguagem socioemocional, e aí história, geografia, ciências, matemática. Esse mix de
planejamento, né, de conteúdo, sem perder o foco. O foco é a criança ler, escrever e pensar. Como é que ela elabora o seu pensamento? Então, a gente vai se adaptando, a gente vai crescendo nesse sentido. Bom, são 39 milhões ali de atendimentos já até então, o que por si só já são números impressionantes. E quando a gente realiza isso em seres humanos, quando a gente transforma e percebe, são pessoas, 39 milhões de pessoas. Qual o impacto humano desses números? É enorme, né? A gente não tem esse consolidado, digamos assim, para colocar. Mas cada aluno que consegue o sucesso, ele está levando junto a sua família, a sua comunidade. Então, você pode multiplicar cada aluno que chegou naquilo que precisava chegar, ele está levando junto 3, 4, 5 pessoas da sua família. É o aluno que é o primeiro que entra numa faculdade, aluno que foi nosso com distorção e ele chegou até a faculdade. É aluno que foi fazer faculdade de tecnologia, aluno que virou líder local, líder indígena. Nós temos uma menina indígena que foi atendida há anos atrás, hoje ela é a liderança da cultura indígena. Então, você tem gente morando fora do Brasil, porque evoluiu. E isso daí faz com que você perceba que vai muito além. A gente pensa muito que eu não estou alfabetizando o aluno e não estou ensinando o aluno a fazer cálculos matemáticos, porque a gente sempre leva matemática e língua portuguesa junto, né, na mesma dimensão. A gente está desenvolvendo pessoas. Eu acho que é isso que move. Você desenvolve pessoas e quando você desenvolve uma pessoa pro bem, essa pessoa ela não fica sozinha, ela leva outros juntos. A gente tem muito depoimento de mães, anteontem a gente teve um depoimento de uma avó muito bonito em Maceió, temos o depoimento de um pessoal, de uma mãe do Espírito Santo, que ela fala do filho, que o filho dava muito problema, e eu era chamada, mas eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não pude estudar, e o menino de cabeça baixa perto da mãe, a mãe, uma pessoa maravilhosa, iluminava o rosto dela, aí ela vira e fala assim, mas agora eu sou chamada para elogiar. O menininho levantou a cabeça e deu um sorriso, porque aquilo para ele percebeu que mudou. E essa mãe falou assim, agora não me enganam mais. Agora ele vai fazer compra para mim. Quer dizer, você mudou a vida da família. É muito depoimento de criança que começa a escrever para parentes que estão presos, por exemplo, e que a família não sabia se comunicar. O pai que ali vai para ouvir a menina ler na igreja e ele não acreditava que a filha dizia que aquilo não era para a filha, para a cabeça da filha, a menina lê. Então veja, você transforma a vida. Eu acho que esse poder de transformação que a gente tem é um impacto enorme e um impacto que abre mundo. Abre o universo para essa pessoa, ela começa a sonhar, ela começa a saber que ela é capaz. Então, o primeiro passo de lidar na educação, lá na ponta, é acreditar naquele aluno e acreditar no professor e que o professor acredite no aluno. Então, você cria um clima de confiança, você cria um clima positivo e eu não sei dizer quantos, mas você pode multiplicar, que são ondas, sabe? Que você joga uma pedra no lago, abre um círculo, você joga outra e daqui a pouco um círculo emenda com outro e você tem uma grande divulgação, uma grande mexida, digamos assim, no social. Super legal, a educação, né, que move tudo. Inês, a gente tá quase finalizando o nosso bate-papo, infelizmente é uma conversa que passa muito rápido, mas a gente podia ficar horas aqui. E aí, antes da gente finalizar, nós vamos fazer uma rodada de perguntas ping-pong para você responder bem rapidinho, para te conhecer também melhor, e claro, o pessoal que está nos assistindo também. Então, pra gente começar, eu queria que você falasse qual é o seu lugar preferido aqui na cidade de São Paulo. Eu amo São Paulo. Eu não tenho um lugar preferido, mas se eu falar, minha casa, meu bairro, que é um meio interior, ele evoluiu, mas eu adoro aquele bairro, eu moro na Penha. Eu acho que tem tudo, e São Paulo tem vários lugares, eu não consigo citar um, então se é para citar, eu fico no meu pedacinho ali, no meu quadrado, que é muito, adoro aquilo lá. E se São Paulo fosse uma palavra, seria? Eu acho que São Paulo tem compromisso e comprometimento.
e acolhimento. Qual que é o seu maior sonho para o futuro da educação, tanto no Brasil quanto aqui na cidade de São Paulo? É ver essa cidade ser respeitada, ver essa cidade amada, ver essa cidade com uma população que nós ainda temos muito problema, muita criança ainda precisando de suporte, muita fragilidade em vários aspectos, porque é uma cidade muito grande. É ver uma equidade social, seria o maior sonho. Se você pudesse voltar no tempo e revisitar a Inês do passado, a Inês mais jovem, que conselho você daria? Siga do jeito que a vida vai te colocando. Não fica procurando muita coisa. Se deixa levar do lado do bem, vai na mão de Deus e vamos que vamos, sabe? Eu não daria outro conselho, não. E seja humilde, eu acho que isso faz a vida. E tenha muito amor pelas pessoas e pelas coisas que se faz. Seria esse o conselho para Inês lá para trás. E para as pessoas que estão nos assistindo hoje, os jovens, qual seria o seu conselho? Sonhem, não desistam, mas se dediquem. Eu acho que hoje em dia parece que tudo tem que vir muito fácil. Não vem tudo muito fácil, tem que batalhar, tem que ter foco, mas acredite que você consegue ser o que você quiser. Mas você tem que se dedicar e tem que se empenhar para as coisas acontecerem. E não abandone o estudo, não abandone a escola. E leia, que ler abre o mundo. E o que a Inês, vamos dizer assim, pessoa física, ali no seu pedacinho, como você diz, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Eu gosto de cinema, teatro, leitura, viagem, amo viajar, amo estar com a família, não ficar parada. Acho que ficar parada não é uma boa, mas eu gosto muito dessa parte do lazer cultural. Não ficar parado numa piscina, alguma coisa. Não, tem que ter uma ação e tem que ter um fruto daquilo que a gente está fazendo. A gente tem que aprender, né? A gente sempre está aprendendo. Então, alguma coisa que melhore, que eu saia melhor do que quando eu fiz, do que quando eu comecei. E pra gente fechar, defina o Instituto Ayrton Senna em uma palavra. Respeito. O Instituto respeita muitas pessoas e os direitos das pessoas, e é muito sério no que faz, é muito transparente, muito honesto no que faz. Excelente. Isso. Infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa de hoje, mas muito obrigada pela sua participação. E Suelen, obrigada. Foi uma honra dividir com você essa apresentação. Igualmente, Bia e Inês também. O papo fluiu super gostoso de te ouvir. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo tempo que vocês dedicaram aí de me convidar. Obrigadão. É isso, esse foi o SampaCast de hoje. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera!